Querido e querida, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, alegria na sua casa, no seu trabalho, sem desânimo, não deixa as coisas deixar você mais abatido. Levanta e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Meu amado e minha amada, estou aguardando a sua ligação para que você ligue para cá para se associar a essa obra. E eu quero falar especialmente para aqueles que já são sócios. Nós temos um número grande, graças a Deus, de pessoas que tornaram as suas doações em débito automático. O que significa isso? Fideliza você. O valor você determina, nós mandamos para o banco que você tem conta e que serve aqui a associação e pronto. Todo mês, naquela data que você escolher, eles fazem o débito da sua contribuição. Você recebe a revista, o boleto, mas fica tranquilo, porque já vai ser debitado na sua conta. Muito bem. Nós estamos, então, agora pedindo a todos os sócios que puderem transformar a sua contribuição generosa em débito automático. Nós vamos presentear cada pessoa que ligar para cá e dizer, eu já sou sócio, eu quero que débito automático em tal banco, que tem na sua revista, se informe direitinho, eu quero doar débito tanto por mês no dia tal. Pronto. Já fidelizou você e dá uma visão para a associação daquilo que ela tem que aplicar a sua doação. E nós estamos mandando como presente para aqueles que transformarem a sua doação em débito automático, os para que entrarem sócios hoje e já quiserem débito automático, esse lindo terço das mãos ensanguentadas que está na sua tela. Tá vendo? E o que aconteceu? Esses terços já são abençoados. Eu quero mostrar para você que eles foram abençoados num momento muito importante aqui na associação. Vamos ver? Nós queremos aqui chamar a tua atenção para esse momento. Pare um instante e lembre a importância que tem esta obra. A evangelização requer de nós muitos custos, muitos dispêndios. E por isso nós pedimos o sócio. Não é a nossa missão ficar aqui pedindo sócio, nossa missão é rezar, é evangelizar, mas precisamos do sócio para quê? Para que a gente possa continuar evangelizando. Então ajude-nos, faça a sua parte, seja você também associado dessa obra, assuma esse compromisso mensalmente, com o mínimo, começa com o mínimo, depois você vai aumentando gradativamente, como você assim sentir no seu coração chamado, mas entenda a importância da sua contribuição mensal. Lembrando, e todos aqueles que são sócios, ou os que estão se associando, nós estamos convidando a fazer a experiência de colocar no débito automático. Por quê, Padre? Porque o débito automático você já tem simplificado esse processo da sua contribuição. E aí fica só no aguardo agora de receber em casa a revista Brasil Cristão e tudo aquilo mais que sempre a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, envia para você. Dessa forma, o Padre quer então rezar por você e agradecer. De que maneira? Colocando para cada um que colocar no débito automático e que for efetivado o débito, tranquilo? Efetivou o débito, nós mandamos para você um tercinho das mãos ensanguentadas do Senhor Jesus. Esse terço é só para aqueles que colocam no débito automático. Lembrando, só recebe as pessoas que fazem essa experiência. E o Padre vai agora então abençoar esses terços, nós vamos enviando a cada um daqueles que vão fazendo essa experiência aqui nessa obra de evangelização. Abençoai, Senhor, pela mão poderosa e pelo toque das vossas chagas benditas, chagas ensanguentadas, feridas, que restauram, que curam e que libertam. Que esses terços recebam o toque da tua mão poderosa, Senhor, para que aqueles que receberem entre ações de graças, meditarem os santos mistérios, alcancem graças, curas, milagres e libertação. Dê sobre esses a bênção do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Deus assim abençoe a todos que fizerem a experiência do débito automático. Amém? Percebeu, meu amado e minha amada? Então, muito mais do que o objeto em si, é a unção do sacerdote, a unção do Padre Eduardo, algo divino que vai até a sua casa. Por um simples gesto, você doa aquele valor, apenas transforma em débito automático. Nós contamos com você. Contamos com esse presente que você pode ajudar a associação e presenteamos você com esse terço já abençoado. Meu amado e minha amada, nós vamos continuar com o nosso tema, né, Elis? Eu queria dizer alguma coisa seguinte. O Papa João Paulo II, no memorial que ele deixou na vigília de Pentecostes, em 1998,
Ele chamou as novas comunidades, as comunidades de vida ou aliança, de providencial resposta do Espírito à igreja. Ele captou realmente, divinamente, que Deus, pelo poder do Espírito Santo, estava fazendo algo na igreja. E ele disse, isso porque, através das novas comunidades, ou comunidades novas, leigos que se consagram a Deus a partir de um carisma, e sobre o dom e a radicalidade desse carisma, e vive o seu batismo de forma autêntica num mundo dilacerado pelo secularismo. É tão importante, então, dizer que cada comunidade, embora todas elas anunciem o reino de Deus e evangelize, cada uma tem o seu carisma. Cada um tem um carisma. E tem que os membros que entram serem radicais a esse carisma, não é? Adentrar, né, Henrique, de forma para que esse carisma se perpetue, né? Nós na comunidade trabalhamos muito isso, porque nós temos o nosso carisma, o nosso jeito de ser comunidade. Existem outras que têm o seu. Então, o carisma é fundamental e aqueles que aderem a essa comunidade, se não encarnam esse carisma, dificilmente permanecem na obra. Veja bem, com o nome da nossa comunidade surgiu realmente a partir de Jeremias capítulo 1, vai falar por mim, anuncia-me, é o nosso, né? Não foi baseado em coisas humanas, mas a palavra de Deus. E com o decorrer do tempo, na experiência de saber o que Deus quer, foi nos modelando, foi nos empurrando, chegamos à conclusão de que comunidade, anuncia-me, que é a nossa comunidade, onde você é cofundadora, nós somos voz insilenciável de Deus. O Senhor não disse, vai e de vez em quando anuncia-me, ele disse, vai e falem por mim. E tomamos esse nome Anuncia-me, como tem outras entidades com o nome Anuncia-me. Mas para nós, diante de um direito canônico, de um estatuto que a igreja reconheceu como permanente, né? É ser voz insilenciável de Deus. Não silenciamos através de injustiça, esse é o nosso carisma. Exatamente, é algo assim, né, que quando eu entrei, né, comecei a fazer parte, fazer caminho com a comunidade, eu não entendia realmente assim, o que era isso. Mas a partir do momento em que eu comecei a estudar a história da comunidade, eu pude compreender esse carisma, ser voz insilenciável de Deus. E como você disse, Henrique, não é eu falo de Deus quando eu posso, quando eu quero, não. A nossa missão é o anúncio do Evangelho em todos os momentos e em todas as circunstâncias, esteja bem ou não, esteja sendo motivado ou esteja sendo perseguido. Nós não podemos nos calar. E nós sabemos de muitas perseguições que a gente já passou, e continuamos passando, deveremos passar. E lembrando de São Lourenço, o dia hoje, que se tornou mártir porque ele deu a vida por causa do anúncio do Evangelho, que ele acreditava. Não é diferente de nós, se pudéssemos nos comparar, mas damos a nossa vida e muitas vezes somos incompreendidos, somos julgados, porque ainda não existe, né, até proibições, né? Humanas, porque não existe no coração nós aqui do Ocidente, principalmente no nosso Brasil, do reconhecimento de ação do Espírito Santo em comunidades fundadas a partir do coração de Deus. E só se exaltam as grandes, esquecem de grupo de pessoas trabalhando com crianças, trabalhando com drogados, trabalhando com famílias espalhadas pelo nosso território e que vivem, muitas vezes, estão vivendo até sem informação, sem um direcionamento. E aqui eu faço um alerta. Porque nós da comunidade Anuncia-me, quando começou a ofensiva nacional da renovação carismática em todo o Brasil, em 1995, nós fomos convidados a implantar a Escola Nacional Paulo Apóstolo em vários estados do Brasil. Foi montado tipo de, entre aspas, S minúsculo, secretarias de cura, secretaria disso, como se fossem braços de uma grande ofensiva para cuidar de ministérios, né? Ministérios de pessoas ou de grupos. Muito bem. Foi criado, então, uma secretaria chamada Atos 2, que é justamente as primeiras comunidades. Estava na mão de um nosso irmão de uma comunidade do Nordeste, do Ceará, e que estava caminhando com formações e tal. De repente, houve uma mudança, talvez divina, não sabemos, ou humana, e tudo isso foi parar de uma maneira na mão de ninguém.
Nesse período, as grandes comunidades como Shalom, Canção Nova, Mar Adentro, que são todos amigos nossos, né? O Dilbis, a Mar Adentro teve um encontro agora, montaram então uma reunião entre eles e formaram a Frater. E se tornou, então, uma fraternidade de comunidades, onde as outras comunidades precisam de um período de anos para poder serem acompanhadas por essas comunidades da Frater, para depois entrarem e fazer parte da Frater. Muito embora essas comunidades como a nossa já estejam permanentemente reconhecidas pela Igreja como estatuto canônico. Não é estatuto civil, CNPJ, estatuto canônico baseado em cânones, né? Na espiritualidade da renovação carismática. Não que as comunidades são da renovação, não. Nossa comunidade tem no primeiro artigo do Estatuto Canônico, a comunidade Anuncia-me é uma comunidade carismática que vive a espiritualidade e identifica-se com a renovação carismática católica, né? Então tem governo próprio, como diz o direito canônico, e também nós vamos ver duas coisas assim originais. Primeira coisa, o fato de se tratar de grupo composto por homens e mulheres, clérigos e leigos casados, celibatários, solteiros, uma comunidade, elas vivem em comunidade, seguem um estilo particular de vida, o que diz o documento da igreja. Quer dizer, não é imposto por alguém de fora, ela tem um particular, o carisma, o governo, o que ela vai ser, né? Sobre a graça e a espiritualidade também do carisma dela, particular, não do carisma do vizinho, vamos dizer assim. Uma outra situação é que a consagração, então, de leigos, como eu, Anice, casados, solteiros, não importa, a serviço do reino de Deus, embora não seja exatamente novo na igreja, veja também o que aconteceu com os obratos, com a ordem terceira dos franciscanos, com a sequência leiga dos beneditinos, mas a consciência de uma consagração de vida que inclua pessoas casadas, que inclusive fazem vínculos e promessas, votos e compromissos de obediência, de pobreza e de castidade, é uma originalidade na igreja, diz o Papa. E mais, assim, as novas comunidades são uma novidade do Espírito Santo, por isso que fala na igreja. Ele reconheceu isso, porque não é só o Anuncia-me, a Canção Nova, o Brasil, é o mundo todo. E tem comunidades consagradas assim. Quando teve o documento de Aparecida, né, veio Puebla, depois veio o documento de Aparecida, tem um subcapítulo dos movimentos das comunidades novas, que é muito importante você ler o documento de Aparecida, que começa assim dizendo: os novos movimentos eclesiais e comunidades são um dom do Espírito para a igreja. Nesse dom, os fiéis encontram a possibilidade de se formar na fé cristã, crescer, se comprometerem apostolicamente como discípulos e missionários de Jesus numa vida própria. Olha que coisa linda. Documento de igreja. Essa fundamentação, né, Henrique? Isso que é importante. Como eu já disse, às vezes as pessoas não têm o conhecimento. Né? Muitas me perguntam, o que é comunidade? O que é isso? Como que vocês vivem? Então, nós vemos ainda que existe uma falta de conhecimento, né, de orientação, de esclarecimento do que realmente é uma comunidade nova, né, as novas comunidades, esse grupo de pessoas que aderem a esse propósito de Deus, através de uma pessoa, no caso, o fundador, para iniciar uma obra tendo o seu carisma próprio. E é muito importante o que você disse. A comunidade nasce do coração de Deus. Ela que suscita isso, é o Espírito Santo que suscita a serviço do reino e da igreja. E o Espírito Santo trabalha no coração de uma pessoa, aonde funda nele o desejo de Deus. E ele não tem capacidade, ele não tem muitas vezes teologia, não precisa ser padre. A igreja, por excelência, ela é leiga. Ela começou com homens até casados, como Pedro. Depois, é claro, houve necessidade de uma instituição baseada na própria palavra, no que Jesus disse, ninguém discute isso. Mas fundamenta numa pessoa o sonho de Deus. Ela passa, então, a ser como se fosse a semente lançada no mundo e na igreja para formar um desejo de Deus e uma motivação do Espírito Santo. E vai reunindo pessoas, e quando reúne muita gente, não está legal não, sabe? Porque é vocação.
É vida vocacional. Vem um, vem outro, muitos vêm, vão embora entusiasmados, muitos vêm para a comunidade pensando que só anjos que ficam de asas, recebem asa na entrada, né? E não é isso. São pessoas que vão dar vida, que vão dar os seus talentos, seu conhecimento profissional, sem querer nada em troca, em benefício das almas, em benefício do reino de Deus. Então é muito importante isso que você falou. Toda a comunidade tem um fundador. E Deus colocou no fundamento um desejo dele e ele chamou. Podia não vir ninguém. Não vi ninguém. Outros ficaram só o casal, que também não é uma comunidade, marido e mulher, não vieram outros membros. Então tem que discernir muito bem, porque também tem esse lado. Eu vou formar uma comunidade para mim. Não, não é assim. Você não forma comunidade, você não cria comunidade. Deus cria e chama o fundador. Que necessariamente não tem que você que tem desejo. Entendeu? Você que achou para isso. Então, às vezes, é preferível saber que você é um vocacionado, uma vocacionada para viver numa comunidade leiga como solteiro e casado. E você não precisa montar uma comunidade, porque é muito cômodo você montar na sua cidade. Você fica no mesmo lugar, no seu ambiente. Agora, quando você sai, casado ou solteiro, sai para ir ser comunidade numa que já existe, que tem estrutura de igreja, você não vai ser mais uma pessoa. Você vai ser um vocacionado lá, não é isso? E outra coisa, Henrique, a vocação, né? Se você não tiver a vocação, você não vive numa comunidade. Por que nós estamos falando isso? Vamos ver no outro bloco isso? Vamos. Porque nós vamos ver pessoa fugindo, pessoa encostada, pessoa que não quer mais trabalhar, pessoa que uma série de coisas humanas, deficiências humanas que vai nos levando. Mas o mais importante é que geralmente, no caso nosso do Brasil, as novas comunidades surgiram, né, quase sempre, dos grupos de oração da renovação carismática, onde houve o ímpeto do batismo no Espírito Santo. E as comunidades, elas têm que trazer em si, primeiro, o carisma dela próprio bem definido. Esse é o carisma, esse é a roupagem principal da comunidade. Segundo, o amor e a reverência à igreja, através da obediência ao Papa, aos bispos diocesanos e fidelidade da vida dos membros na doutrina católica. E uma forte missão sobre o impulso do que diz o Espírito Santo na igreja, um novo modo, uma nova evangelização. Nós vamos continuar falando isso e falando também o que quer ser chamado, né? Como é que eu sinto isso? Que às vezes os que são mesmo vocacionados, eu acho que não são. Fica relutando com Deus, o tempo passa. Nós vamos a mais um intervalo, convidando você a telefonar, passar o e-mail para nós, serfeliz@rs21.com.br, ou então ligar. 0 Apresentadora 19 38719620, para a gente ir debatendo isso e podemos entender no mês vocacional que eu sou um vocacionado, que a Nícia é um vocacionado e quem sabe você também. Agora precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui como Maria, me leva para onde tu queres e faça de mim o que tu queres. Voltamos já.